Fala galera, faz uma semana que encerrou a primeira temporada de Alien Earth e até o momento que estou gravando esse vídeo não se tem uma notícia sobre sim ou se não, tá? Se teremos sim uma confirmação de renovação para a segunda temporada ou se a história que a gente viu encerrar com 8 episódios foi realmente o encerramento de Alien Earth como conhecemos e tudo mais. Obviamente que assim que tivermos novas informações, volto aqui em primeira mão para a gente conversar. Mas agora vamos falar assim, ó, de uma possível segunda temporada, caso ela aconteça, porque saiu uma notícia, tá? Uma lista, na verdade, ali do Collider, trazendo 7 questões para a segunda temporada que ela precisa ou deveria responder, tá? A primeira, galera, é até uma questão, assim, muito mais, né, curiosa do que realmente algo relevante por si só, assim, para a história, que eles colocam assim, teremos mais músicas impressionantes na segunda temporada. E aqui eles estão, obviamente, pegando o fato de que, ao final de cada episódio, a gente viu, né, muito bem marcado a escolha de trilha sonora colocada ali, que realmente são escolhas, cara, muito bem feitas, que também potencializam, né, esses eventos que estão ali se encerrando e também potencializam para o próximo episódio. Mas também é algo, cara, que é uma marcação ali na forma de estrutura da série, muito mais do que uma grande pergunta e coisa além. Então vamos para a segunda parte que eles trazem aqui, ó. Se é possível se afastar da história da prequel. E aí, aqui, ó, desde os anos 90, a maioria dos filmes da franquia Alien são prequels. Desde Prometheus, temos visto filmes ambientados antes da história de Alien 79. Alien Earth também é uma prequel. De acordo com fontes, se passa 2 anos antes dos eventos principais do primeiro filme. Mas existe uma maneira de que a série apresentar a história de aliens pós James Cameron e poderíamos ser apresentados a Ripley em algum momento. Eles até botam em parênteses aqui, embora isso seja necessário. Além disso, se só aprendemos sobre xenomorfos no fim do primeiro filme, do primeiro Alien, como a existência deles na Terra na série se conecta aos filmes. Será que a Weyland Yutani plantou um xenomorfo na nave e por quê? E o quanto isso mudaria a relevância de tudo o que acontece no primeiro filme? Além disso, se Noah Hawley planeja continuar no território das prequels, ele espera saber que 2 anos não é muito tempo. Isso significaria apenas que estamos nos aproximando da história dos filmes sem falar sobre marcos ou avançar a narrativa em uma determinada direção. Seria como microeventos, e esses geralmente não fazem a história realmente, né, ir para frente. Ah, cara, eu acho que a gente já conversou aqui no canal sobre essa questão do cânone e também, enquanto tá, a gente tem tudo que já é estabelecido pela franquia de Alien, a gente já tem uma visão também colocada que essa aqui é uma história à parte, inclusive sobre as corporações, inclusive sobre as outras espécies alienígenas, inclusive sobre a questão toda que está sendo colocada no final, né, com muito mais força, porque está desde o primeiro episódio de Alien Earth, as questões da Wendy e também o que vai acontecendo no desenvolvimento dela de contato e controle dos xenomorfos e tudo mais. A gente está tendo algo à parte, entendeu? Então, se em algum momento acontecer algum tipo de conexão mais clara com o que aconteceu antes na franquia, eu acho que a gente vai realmente entender que ponto que eles querem chegar, tá? Mas até pelo que o Noah Hawley falou, pós-encerramento, né, do 8º episódio ali, a história ela vai começar exatamente do ponto que encerra a primeira temporada. E a gente vai ver já essa mudança que vai servir como um grande ponto de ruptura ali, principalmente em relação a esse nós agora mandamos, falado pela própria Wendy ali. Então, não sei até que ponto, entendeu? Realmente, assim, a história da segunda temporada se afastaria ainda mais do que já existe no cânone, ou se aproximaria da história. É muito uma escolha a ser feita. Muito uma escolha a ser feita. Número 3 da lista, eles colocam como e quando os xenomorfos realmente receberam esse nome. Ah, cara, aqui é muito uma questão, né, de algo já determinado, entendeu? Não sei se isso também seria algo extremamente relevante tu trazer essas origens em relação ao próprio xenomorfo. O que eles colocam no texto aqui, tá? De acordo com a tradição de Alien, o nome xenomorfo é mencionado pela primeira vez pelo Tenente Gorman no filme Aliens de 86, que se passa após os eventos de Alien e, mais importante, né, pós Alien Earth, se a gente pegar uma questão de timeline, né?
A palavra significa literalmente forma alienígena, derivada do grego, que significa outro ou estranho, e do sufixo morfo, que se refere à forma. O uso da palavra por boy cavalier é uma falha na trama ou algo deliberado, ou faz alguma diferença? Eu acho que já é para aproveitar algo já estabelecido na franquia e não realmente tu trazer algo relativo ao que acontece numa timeline futura em relação ao cânone já pré-estabelecido. Tá? Então, não acredito que isso aqui seria uma grande preocupação também. É algo que já está como um saber, né, partilhado, já é de conhecimento do público que acompanha, né, toda a franquia Alien, ou seja, não precisa se explicar, só vai. Se for uma relação de origem, entendeu, para onde tudo mais, aí de pegar outras coisas sobre a própria espécime, aí acho até mais viável de acontecer, seja na segunda temporada ou mais para frente em Alien Earth e tudo mais. Mas não tanto em relação a uma explicação relativa ao nome, cânone e tudo mais. Número 4 da lista, tá? O que acontecerá com os prisioneiros dos híbridos após a chegada de Yutani? E aqui é um ponto interessante, né? Porque ficou todo mundo realmente lá preso. A inversão que acontece de final para de episódio ali para o que estava estabelecido no começo do episódio, onde, né, os garotos perdidos estavam colocados ali, e todos eles realmente vão ter essa chegada do exército da Yutani, que está muito próximo já de desembarcar na ilha. O que poderia acontecer com eles é uma coisa muito interessante, tá? Porque se a série escolhe também não ter uma morte grandiosa de algum daqueles personagens ao final de primeira temporada, decide manter todos, não acredito que já no começo de uma segunda temporada, simplesmente pela chegada da Yutani ali, por mais membros do exército da Yutani ali, que já teria algum tipo de consequência para um deles, né? E se a gente for pegar assim, pô, por exemplo, cara, o Cavalier, ele tem que ter algo que aproxime do Teófilos, o Teófilos tem que ter algo que aproxime, por exemplo, da doutora Dame Silver. Então tem personagens ali, cara, que tu não tem como nesse momento não aproveitar, já que tu deixou eles vivos ao final de 8 episódios. Então tem que aproveitar. Olha o que eles colocam no texto, tá? Manter os prisioneiros na Terra do Nunca é um negócio arriscado, já que os momentos finais do episódio 8 retratam Yutani chegando a ele. Se os híbridos conseguirem sobreviver à invasão, não permitirão que Yutani leve ninguém. Outras alternativas incluem Yutani capturar a ilha inteira e reivindicá-la para si ou tomar todos os seus pertences e deixar a ilha, incinerando ela em pedaços. Os sobreviventes mais prováveis aqui são o Cavalieri e o Kershaw, potencialmente o Morrow, já que Yutani é sua chefe. Ela não desistirá sem lutar, isso é certo. Uma questão aqui importante é a queda definitiva da Prod. Essa aqui é uma questão que está à beira de acontecer, prestes a acontecer. E aqui também é uma questão que vai ser responsabilidade da Yutani executar isso. Número 5 da lista, tá? Teófilos vai ajudar os humanos ou os híbridos? Eu acho que ele não vai ajudar ninguém. E a gente tem que ver, sim, esse personagem tem um crescimento muito grande agora que ele tem ali, né, um corpo para conseguir também se infiltrar e conseguir também fazer as suas próprias questões, seu próprio experimento. Achar também o que ele quer ir crescendo e se aproximar do nosso querido Cavalier, que vai ter sim que ter, cara, essa conversa entre os dois. O que está colocado, né, lá no episódio 7, do que pode acontecer de ter uma conversa que é trazido lá desde a origem, episódio 1 de Alien Earth. Cara, gostaria de conversar muito com alguém mais inteligente, alguém que desafie minha inteligência, dito pelo Cavalier, que agora tem essa questão toda de ser o Teófilos, essa representação, isso tem que acontecer. O Arthur, comandado por Teófilos, tem que chegar próximo ali do Cavalier e essa conversa tem que acontecer antes que outra coisa até aconteça, que eu gostaria muito de ver o Teófilos tomando posse ali do corpo do nosso querido Boy Cavalier. E, cara, para mim ele não vai ajudar os híbridos também. Ele vai ajudar a si mesmo e a tudo, qualquer coisa que ele quiser fazer. E acredito também que o Teófilos tem que ter mais espaço em relação ao Xenomorph. E não de um sobressair em relação ao outro, mas a rivalidade apresentada no episódio 5, o flashback do que aconteceu na Maginot, tem que acontecer também um novo confronto entre esses dois. Isso tem que acontecer também. Próximo na lista aqui, ó. Joe ainda pode influenciar o Andy? O Joe foi um personagem que
foi alvo de vários, né? Alvo do Zilyle, alvo do Cavalier. Permanece ao lado da Wendy, fica ao lado dos híbridos, é o personagem que está ali moralmente ainda tentando trazer algo para a Wendy e não deixar que isso ultrapasse. Ao mesmo tempo, ele sentiu completamente o medo do que pode acontecer com esses poderes que a Wendy está em crescente e o controle do xenomorfo e também aquilo que é falado entre os dois na cena do quarto, já no episódio 8, sobre a questão de cadeia alimentar que envolve a relação de ser presa e quem é presa de quem ele também. Isso tudo, cara, é uma grande questão que, teoricamente, a série precisa novamente trabalhar algo que o episódio 7 trabalha. Esse afastamento dos dois, com esses pensamentos diferentes. Mas que o Joe, ele permaneça, sim, como esse opositor da Wendy ali. Não alguém que esteja ao lado. E isso, obviamente, tem que ser de uma maneira onde o Wendy tem um crescimento ainda maior, não nos seus poderes por si só, mas na sua questão de se tornar realmente essa vilã sobre tudo que está acontecendo ali. E os tais verdadeiros monstros, quando a gente tem aquela inversão toda no episódio 8, né, sobre os espécimes alienígenas, os humanos e agora também colocado em paralelo essa questão toda dos híbridos e do que está acontecendo com a Wendy. Então é importante, cara, tu ter essa questão dos irmãos ali ainda trabalhada, mas com um ponto também de afastamento entre os dois, uma ruptura entre os dois também, algo que a série trabalha no episódio 7, reata no episódio 8, mas é uma linha para mim muito tênue, que a série tem que aproveitar, essa diferença entre os dois. E último, tá? Que aqui é o ponto daí, já que eu gosto de falar de ruptura, cara, o ponto de maior ruptura sobre a questão de opinião de todo mundo que assistiu Alien Earth, ou gostou ou não gostou. E no caso do tipo assim, gostou, funciona pra história, acho que tem um potencial, e o não gostou, cara, que porcaria que fizeram, isso aqui não é nem Alien pra ser chamado de Alien, é uma outra coisa. A questão, porque o Wendy tem todo esse poder. Falando em Wendy, estou curioso para saber por que ela é única com todo o poder. Esse aqui é um ponto interessante, né? Ela é o primeiro experimento que tem feito ali pela Prod e ela tem algo que nenhum dos outros híbridos tem. Ou será que algum outro híbrido tem e apenas não foi desenvolvido? Porque aparentemente não tem. A série não dá nenhum tipo de dica com os outros personagens ali, né? Poderia facilmente ter sido qualquer um dos garotos perdidos, já que todos são híbridos com as mesmas capacidades e corpos. Meu palpite é que o Wendy é a mais poderosa por causa de Marcy. A Marcy é resiliente, curiosa e inteligente, o que pode ser visto em alguns flashbacks dela antes de se tornar híbrida. Ela fala com clareza e compreensão e é a mais madura das crianças. Ok, eu respondi minha própria pergunta aqui, mas ainda há muita coisa que não sabemos. Interessante, cara, tu trazer essa questão toda de personalidade de quem era a pessoa antes dela, né, acabar sendo transferida ali para essa parte de corpo híbrido e tudo mais. Interessante, isso aqui é interessante. A maior curiosidade em torno dos poderes da Wendy é sua capacidade de se comunicar com os xenomorfos. Enquanto os híbridos podem acessar a tecnologia e redes, os xenomorfos são criaturas orgânicas e predadores básicos. E não há um banco de dados que ela possa acessar para ler e entender sua linguagem. A linguagem precisa vir naturalmente. Então, porque ela surge para a Wendy. Ela aprende a linguagem tão rápida que não só consegue tocar, né, e criar frases curtas, como também trabalhar em conjunto com os xenomorfos. Porque ela recebeu essa habilidade, como isso afetará o restante de Alien Earth e o restante da franquia. E não é só trabalhar em conjunto, né? A questão da Wendy controlar os xenomorfos é também algo ainda mais impactante do que trabalhar em conjunto, né? Ela tem o domínio completo do xenomorfo. E a partir disso, também se criou mais ainda essa questão de divisão em relação ao Alien Earth, principalmente nessa parte final pós-episódio 5, entre quem realmente entende que, cara, isso é uma novidade para a franquia, uma diferença que nunca tinha sido mostrada antes e que tem um potencial para vir para frente e está funcionando. E que não, nada disso, completamente oposto, completamente absurdo o que está fazendo, não funciona nada. Eu acho que eles criaram, talvez, assim, um fator que é bem importante porque trouxe ponto de discussão, tá? Trouxe a discordância, ela provoca
também uma grande discussão sobre o que pode acontecer para o futuro e que ponto que eles querem chegar. E para mim, tem uma questão que é simples, tá? Sobre tudo isso. Eles precisam sim achar o tal ponto de ruptura para o Andy. Porque nesse momento, com tudo que aconteceu em 8 episódios e também a maneira que se encerram esses 8 episódios, não tem nada nem ninguém capaz de confrontar o Andy. Nada nem ninguém. Então algo também tem que surgir a ponto disso. Por isso também que eu defendo a questão do Joe antes, do Joe permanecer ali como, né, essa figura opositora, não uma figura que fique ao lado dela, porque envolvem também outras questões sobre os irmãos. Então, galera, aqui são 7 perguntas dessa lista aqui do Collider. Coloquem embaixo nos comentários o que vocês acharam aqui. Quais outras perguntas também são interessantes para a gente ter para essa que continua sendo apenas uma potencial segunda temporada, porque até esse momento não temos nem para o sim, nem para o não, nem que vai ser confirmada a renovação, nem que se encerrou com 8 episódios a história de Alien Earth. Não esqueça também de dar aquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech04, viva o sonho aqui!